Sou Lisiane Bender da Silveira, sou casada há já mais de 10 anos, tenho 2 filhos, né, o Raimundo com 11 anos, o Luiz Eduardo com 14. Sou formada, na verdade eu fiz o ensino técnico, né, eu fiz magistério, a gente não se dá conta disso até trabalhar no IFRS. Fiz magistério e depois em 2006 eu me formei em pedagogia, fiz uma pós-graduação ali em torno de 2009, 2010 em tecnologias na educação. Sou egressa do programa de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, o ProfEPT. Sou da turma 2018-1 e eu defendi em 9 de dezembro de 2020, bem na pandemia, né? Então, um momento bem importante, né? E é algo muito importante, acho, na minha trajetória. Anteriormente, quando eu trabalhava na Prod, eu vim e comecei a assumir as atividades da servidora Marli Daniel, né, que era a questão de análise em especial, né, não em específico, mas em especial a análise dos relatórios de desenvolvimento institucional, que para todo curso que vai iniciar no IFRS, técnico, subsequente, concomitante, integrado, cursos de graduação, especialização, mestrado, e inclusive cursos de formação inicial e continuada, acima de 160 horas, eles precisam ter um relatório de desenvolvimento institucional. A gente chama de RDI, vou chamar de RDI a partir de agora. Mas é um documento que ele vai tratar da demanda, né, de uma pesquisa de demanda, ele vai dizer, olha, a gente vai abrir esse curso porque a gente tem a verticalização, a gente precisa, a comunidade está pedindo, são várias questões nesse sentido. E então eu já fazia essa análise, né? E eu também estava trabalhando com os convênios, coordenadoria de convênios, tá? Quando eu fui para o gabinete, então foi assumido por outras pessoas essa parte, e foi criado o departamento. Então, no meu retorno, eu retorno já ao departamento de avaliação institucional, que engloba não apenas o RDI, mas então toda a questão de avaliação externa e interna do IFRS, né? A questão das avaliações de curso, né? A questão dos RDIs, sim, toda a questão dos censos, que a gente tem Censup, Educacenso, né? O Sistec, que é o cadastro lá da educação técnica, vamos chamar assim, resumindo, né? Eu não vou entrar em detalhes de cada um. E também a gente presta apoio à CPA aqui no departamento, né? Tive umas dificuldades com o mestrado, inclusive eu tive que prorrogar o prazo, né? A gente tinha até agosto com o prazo normal. Eu acabei prorrogando, porque algumas coisas foram afetadas, né? Parte da pesquisa também, porque quando a gente começou a pensar ele, a gente pensou em trabalhar mais com o docente e o técnico, né? E depois, quando a gente foi amadurecendo a ideia e criando o mesmo instrumento, a gente percebeu que precisaria ter alguma coisa do estudante também olhar para esse instrumento para ver se estava adequado. E então a gente teve que rever algumas coisas, né? E aí ficou faltando mais, assim, teria sido bom ter podido ir lá nos 2 campi da pesquisa, que era Ibirubá e Veranópolis, e trabalhar com eles o instrumento, né, para a gente sentir mesmo, olha, eles entendem o que a gente está questionando, né, porque é um instrumento de autoavaliação para o ensino médio integrado. Então, a gente diz, né, a gurizada, assim, que está respondendo, diferente do aluno da graduação, né, que já tem uma outra visão. Então, isso prejudicou um pouco, sim, a pesquisa, né, embora não estivesse lá no início essa ideia, a gente percebeu que seria mais adequado. A partir de setembro de 2020, eu chamo o marido, mas a gente não é casado, né, nem no civil, né, então. A gente entrou em processo de adoção, né, a gente começou a aproximação com os nossos filhos hoje, né, mas com 2 meninos, em Roraima, né, lá em Boa Vista, então a gente fez toda a aproximação, um primeiro momento de estágio de convivência foi considerado também no processo, via WhatsApp, né, então eu estava fazendo isso, então quando a gente começou, a gente precisou fazer mudanças na casa,
né, obras na minha casa. Então, eu estava em obras na casa, fazendo aproximação com os filhos e fechando o documento, instrumento, avaliação e dissertação. Então, de setembro até dezembro foi, não sei, foi aquela loucura, assim, né, por toda, a palavra vem estresse, mas não seria bem isso, é toda aquela questão de tá terminando, de conclusão, de momento final, né, mas com essas questões também. Então eu defendi dia 9 de agosto e a gente chegou com os meninos para morarem já conosco aqui, com guarda definitiva, no dia 4 de dezembro, né, de 4 para 5. Então, quando eu defendi, eles já estavam aqui conosco, né, então foi muito legal, mas também tudo muito novo. E a partir desse momento da defesa, eu entro em licença adotante. Então, o meu retorno ao trabalho no IFRS, ele vai se dar em 2021, no dia 6 de junho, 2 de junho, que foi o dia em que a cidade de Bento Gonçalves liberou a vacina, a primeira dose da vacina Covid para os profissionais da educação. Então, eu voltei indo lá para Fenavinho, né, que é o parque da Fenavinho, para esquema de drive-thru, receber a vacina. Então, foi ótimo.